Ninguém pode apontar um erro cometido por Jesus, nem mesmo os adversários de Cristo nos dias atuais. Isso levanta uma questão intrigante. Por que ele é tão odiado? Eu afirmo que Jesus é o homem mais odiado deste planeta. E por que isso ocorre? Porque ele é luz, porque ele é justo. Estamos vivendo tempos bíblicos e aqui estão 5 profecias que estão se concretizando agora e que merecem nossa atenção. A primeira é encontrada em 2 Pedro 3:3, que nos alerta que nos últimos dias aparecerão escarnecedores que viverão segundo seus próprios desejos. Um escarnecedor é alguém que ridiculariza ou faz piadas sobre pessoas ou coisas, geralmente em relação a valores religiosos ou morais. Atualmente, há uma verdadeira guerra declarada contra a fé em Cristo, retratada como algo ultrapassado, com a ciência sendo apresentada como a única verdade. Quando assistimos à televisão, fica evidente o quanto os cristãos e a cristandade são alvo de escárnio. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. A cada poucas semanas, há algum evento ou incidente que zomba da fé cristã. Recentemente, as Olimpíadas geraram bastante controvérsia devido à sua cerimônia de abertura. Todo crente que conhece a Bíblia deve estar ciente de que, quando testemunhamos o aumento da zombaria contra Cristo, estamos nos aproximando de seu retorno. Quando observamos o declínio moral da sociedade, onde o mal é chamado de bom e o bom é tratado como mal, e quando o espírito do anticristo se torna tão evidente e visível, devemos perceber que estamos nos aproximando de sua volta. A segunda sinalização está em Mateus 24:6, que afirma que ouviremos de guerras e rumores de guerras, mas não devemos nos alarmar, pois essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não chegou. Ao observar os jornais, notamos que há uma abundância de notícias sobre guerras e ameaças de guerras. A incerteza permeia o estado atual das relações internacionais. Isso é a profecia bíblica se cumprindo. No entanto, a Bíblia nos orienta a não nos alarmar ou ficar assustados, pois o fim ainda está por vir. O terceiro sinal está em Lucas 21:11, que diz que haverá grandes terremotos, fomes e pestes em diversos lugares, acompanhados de eventos aterradores e grandes sinais do céu. É importante destacar a palavra pestes e refletir sobre a recente pandemia e as diferentes variantes do vírus que surgiram. Algumas pessoas acreditam que a Organização Mundial da Saúde terá um papel crucial no enfrentamento de pandemias no futuro. Enquanto isso ainda é incerto, a OMS tem se preparado para um evento conhecido como Doença X. É importante esclarecer que, neste momento, estamos testemunhando o cumprimento das profecias e a necessidade de nos mantermos atentos e vigilantes, pois tudo isso é parte do plano divino que se desenrola diante de nossos olhos. Atualmente, não existe nenhum vírus ou bactéria denominado doença X circulando, mas a Organização Mundial da Saúde, OMS, está se preparando para o futuro. Essa doença X é um termo hipotético usado para descrever uma doença que pode surgir inesperadamente e causar uma pandemia. O simples fato de que o mundo já está se preparando para uma futura pandemia nos mostra que vivemos em uma época em que pestes e doenças estão se tornando uma realidade cada vez mais comum. O quarto ponto importante é o que Jesus menciona em Mateus 24:12, onde afirma que, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará.
podemos observar um crescimento significativo em diversas áreas de desordem e ilegalidade atualmente. Muitas pessoas aproveitam-se dos pobres para enriquecer, cometem crimes hediondos por impulso e em busca de ganho pessoal, e há uma preocupante desconsideração pela vida humana. Ao assistirmos à televisão, acompanharmos as notícias ou observarmos a indústria do entretenimento, fica evidente a quantidade de ódio, idolatria e orgulho que se infiltraram em nossa cultura. Se não tivermos cuidado, é fácil sermos influenciados, persuadidos e atraídos pelo mal ao nosso redor. Infelizmente, até mesmo dentro da igreja, podemos perceber um aumento da ilegalidade. Existem grupos que se tornam autossuficientes, vivendo em um estado de julgamento, recusando-se a acolher os pecadores que cometem erros diferentes dos seus. Em vez de demonstrar amor e compaixão, muitas vezes mostram uma atitude de auto-justificação e condenação. Precisamos nos certificar de que somos pessoas que não deixam o amor esfriar, mas que, ao contrário, cultivam um amor profundo por Deus. O quinto ponto é encontrado em Atos 2:17, onde a Bíblia nos diz que nos últimos dias Deus derramará seu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Mesmo que o que vemos nas mídias tradicionais possa sugerir o contrário, Deus ainda está agindo no mundo. Em lugares como a China, onde a perseguição aos cristãos é intensa, muitas pessoas estão se voltando para Cristo e acreditando. O fato de que a mídia não reporte essas transformações não significa que elas não estejam ocorrendo. Mesmo que estejamos nos aproximando dos dias finais, a questão que devemos nos fazer é: o que devemos fazer agora? Para começar, como cristãos, não devemos sair por aí em pânico como muitos fazem. Não devemos nos deixar levar por uma cultura que perpetua o medo constante. A Bíblia nos ensina que a única coisa que devemos temer é a Deus. Sempre lembre-se de que, não importa quão caótico o mundo se torne ou quão perigoso a situação pareça, Deus sempre estará no controle. O que nos aguarda nos próximos meses de 2024? Qual será o impacto global dessas transformações? Como a economia será afetada? Essas são perguntas que, sem dúvida, permeiam a mente de muitos, mas a nossa confiança deve estar firmada em Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Quão perto estamos entre a paz e a anarquia? Gostaria de oferecer uma perspectiva bíblica sobre alguns dos eventos atuais que estão acontecendo, especialmente para os cristãos que vivem na América. Os eventos recentes podem ter deixado muitos se sentindo inseguros e ansiosos, mas não devemos temer, pois Deus ainda está no controle, independentemente do que aconteça. É importante começar dizendo que focar nas inúmeras teorias sobre quem está operando nas sombras ou quais organizações secretas estão tentando governar o mundo nos bastidores não trará paz de espírito. Cada cristão, seja na América ou em qualquer parte do mundo, pode sentir que há uma batalha espiritual em curso. Essa é uma realidade que podemos discernir com oração, ao olharmos para o mundo pela lente da Bíblia. Enquanto você me ouve agora, quero direcionar sua atenção para o que a palavra de Deus nos ensina. Ela já nos adverte que nos últimos dias, tempos perigosos virão. A palavra perigosos refere-se a tempos cheios de risco e ameaças. Atualmente, parece que há agitações por todo o mundo, e com as eleições se aproximando nos Estados Unidos, muitas pessoas estão atentas e ansiosas para ver o que ocorrerá em novembro. Independentemente do que acontecer ou do estado em que você viva, muitas pessoas se perguntam sobre os resultados e as consequências disso. Qual será o impacto global? O mundo parece um lugar perigoso neste momento e, compreensivelmente, muitos questionam quais guerras poderão surgir no horizonte. Outros questionamentos que as pessoas têm incluem: como ficará a economia?
Diante das preocupações com a inflação, será que a situação irá piorar? Haverá um colapso econômico? Existe alguma estabilidade financeira pela qual possamos ter esperança? Diante das preocupações com a inflação, será que a situação irá piorar? Haverá um colapso econômico? Existe alguma estabilidade financeira pela qual possamos ter esperança? Mas, acima de tudo, independentemente do que está ocorrendo ou do que pode ocorrer, os crentes em Cristo têm a ordem de não temer. Olhe para as expressões das pessoas ao seu redor. Elas estão repletas de raiva. São rostos de indivíduos que estão mergulhados no pecado, mas que não têm o desejo de se arrepender. Essas são as faces de pessoas com corações endurecidos e insensíveis. Nós lemos muito sobre as profecias bíblicas relacionadas aos últimos dias. Sabemos sobre os sinais estranhos no céu, sobre guerras e rumores de guerras e até mesmo sobre a grande apostasia, onde muitos se afastarão da fé. Contudo, o que você está prestes a ouvir é um dos mais sérios avisos proféticos da Bíblia sobre o tipo de pessoas que você encontrará nos últimos dias. A Bíblia está repleta de advertências sobre como devemos viver, sobre as armadilhas do diabo e suas estratégias, e sobre as companhias que devemos evitar. Quero me concentrar nas advertências contidas em 2 Timóteo, capítulo 3. Os avisos nesse capítulo são incrivelmente poderosos, pois refletem a cultura atual e a sociedade em que vivemos. O capítulo 3 de 2 Timóteo fala sobre os últimos dias, e sinto que o tema central é capturado no primeiro versículo, que diz: "Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis." A tradução ampliada menciona que entenda que nos últimos dias virão tempos perigosos de grande estresse e problemas. Ao ler esse capítulo, várias coisas se tornam claras. Nos últimos dias haverá uma rejeição total a Deus. Tudo que a palavra de Deus representa será rechaçado. As pessoas desejarão ter seus ouvidos coçados, buscando um evangelho que ofereça bênçãos, mas não exija arrependimento. Querem uma mensagem de prosperidade em vez de uma chamada à vida sacrificial. Isso é algo muito presente atualmente. Muitas pessoas preferem ouvir mensagens que agradem aos seus ouvidos a aceitar o evangelho puro que pode penetrar o coração e desafiar comportamentos pecaminosos em suas vidas. Além da corrupção que reinará no mundo, 2 Timóteo 3 também nos alerta sobre um colapso total da sociedade. As pessoas se tornarão traiçoeiras, imprudentes, caluniadoras, brutais, desobedientes aos pais, abusivas e sem autocontrole. Não haverá regras, absolutos morais ou restrições de qualquer tipo. Cada um fará o que considera certo aos seus próprios olhos. E ai daquele que ousar questionar as escolhas de vida de alguém. O versículo 5 nos diz que as pessoas terão uma forma de piedade, mas negarão seu poder. Portanto, é essencial que nos afastemos desse tipo de pessoas. As pessoas, estamos vivendo uma era de rebeldes religiosos, homens e mulheres que podem aparentar uma devoção externa, mas no fundo de seus corações estão repletos de pecado e engano. Esses rebeldes religiosos podem fazer as perguntas certas, mas devemos observar suas ações, pois elas frequentemente refletem respostas completamente erradas. Eles podem até citar as Escrituras, mas seus corações estarão distantes de Deus e ainda mais de sua palavra. Ao ler 2 Timóteo 3, você encontrará uma descrição clara de como as pessoas na sociedade se comportarão nos últimos dias. A Bíblia nos diz que os homens serão amantes de si mesmos, demonstrando um narcisismo e um egocentrismo que contrariam diretamente o mandamento de amar ao Senhor com todo o coração, alma e mente. Além disso, as pessoas se tornarão amantes do dinheiro, impulsionadas pela ganância. Podemos ver isso com clareza em nosso tempo, onde a avareza parece dominar o mundo.
Contudo, a palavra de Deus nos exorta a nos afastar do amor ao dinheiro. À medida que continuamos a ler essa lista, percebemos que as pessoas serão descritas como sem amor, desprovidas de afeto natural, presunçosas e arrogantes. Como cristãos, é importante que façamos algumas perguntas a nós mesmos. Estamos firmes em meio a um mundo pagão? Permitir que a sociedade controle nossas ações ou nossa maneira de viver é uma escolha que devemos evitar. Você vai seguir a multidão que ama a si mesma mais do que ama a Deus? Fundamental que tenhamos cuidado para não adotar as características mencionadas em 2 Timóteo 3. Devemos estar atentos para não nos deixarmos influenciar por pessoas incrédulas, infiéis e indiferentes. Além disso, é vital que nos mantenhamos longe de falsos profetas, doutrinas enganosas e mestres fraudulentos, pois eles tentarão envenenar nosso pensamento e desmantelar nossa fé. Nestes últimos dias, precisamos nos preparar para a volta de Cristo e não nos conformar com este mundo, mas permitir que o mundo veja Cristo através de nossas vidas. O comportamento do mundo não surpreende a Deus, assim como a imoralidade que permeia a sociedade atual também não o pega de surpresa. E como Igreja de Cristo, isso não deveria nos surpreender também. Então, para você, cristão que está ouvindo, como você deve agir para sobreviver às condições descritas em 2 Timóteo 3? O capítulo conclui nos versículos 16 e 17, afirmando que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. A verdade contida na palavra de Deus tem o poder de salvá-lo, perdoá-lo, justificá-lo, santificá-lo, purificá-lo, transformá-lo, regenerá-lo e, um dia, levá-lo para casa, ao céu, por toda a eternidade. Tudo o que precisamos saber sobre a vida com Deus pode ser encontrado nas páginas da Bíblia. Se Deus quisesse que soubéssemos algo mais, Ele teria nos revelado. A Bíblia é completa tal como está, um produto final que nos dará uma nova vida, uma vida piedosa, em crescimento, frutífera, amorosa, semelhante à de Cristo e, por fim, a própria vida de Deus. Em Apocalipse 3:2-3, a palavra nos exorta a acordar e a fortalecer o que ainda resta e que está prestes a morrer, pois os nossos atos foram considerados incompletos diante de Deus. Lembremos, portanto, do que recebemos e ouvimos, retemos isso e nos arrependemos. Se não despertarmos, o Senhor virá como um ladrão e não saberemos a hora em que Ele virá até nós. A Bíblia nos convoca a despertar. O Senhor deseja que reconheçamos a realidade de que existe um céu e um inferno e que haverá um dia de juízo. Imagine alguém dirigindo e por um momento adormecendo ou desviando a atenção. Essa pessoa pode facilmente perder algumas placas de sinalização que indicam o caminho. Da mesma forma, Deus nos deu muitos sinais a serem observados. Sua palavra está repleta de indicações que nos alertam de que o tempo está se esgotando e que este mundo não durará para sempre. No entanto, até que esse dia chegue, o Senhor nos forneceu sinais claros para que possamos entender que o fim está próximo. A Bíblia nos adverte que surgirão pessoas afirmando ser o Cristo ou o Messias, mas devemos ignorá-las. Quando Jesus retornar, não precisaremos avisar uns aos outros, pois todos saberão quando isso acontecer. Não será necessário fazer um vídeo para anunciar sua volta. Todos o veremos nas nuvens, em toda a sua glória e majestade. Lucas 21:9 diz: Mas quando ouvirem falar de guerras e distúrbios, não fiquem aterrorizados, pois essas coisas devem acontecer primeiro, mas o fim não virá imediatamente. Os sábios entre nós estarão vigilantes e perceberão os sinais dos tempos, mas os tolos adormecerão e perderão a visão do que está acontecendo ao seu redor. Os sinais, devido à falta de conhecimento, são uma realidade
que devemos encarar com seriedade. Por isso, é de extrema importância que prestemos atenção à palavra de Deus e às advertências bíblicas que nos foram dadas. Você já se deparou com um trecho das Escrituras que nos instrui a observar algo com atenção especial? Um exemplo claro é encontrado em Marcos 13, versículos 28 a 33. Ao ler essa passagem, visualize a imagem que está sendo pintada na palavra de Deus, que nos diz: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos brotam e suas folhas começam a surgir, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, podem saber que a volta de Cristo está muito perto, à porta. Em verdade, vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Contudo, ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Portanto, como vocês não sabem quando esse tempo chegará, fiquem alertas e vigiem. Quando a palavra de Deus nos instrui a prestar atenção, está nos dizendo para olharmos com especial cuidado, considerando cuidadosamente o que está sendo dito, especialmente quando se trata da volta de Jesus. Mas como devemos prestar atenção? A Bíblia nos orienta a vigiar e orar. Deixe-me fazer uma pergunta. Você está vigilante? Você está orando? Está observando o que a Bíblia diz sobre os sinais de sua vinda? Está pedindo discernimento ao Espírito Santo para abrir seus olhos espirituais em relação aos dias em que estamos vivendo? Eu creio que a palavra de Deus nos chama continuamente a estar atentos e a não viver em pecado, pois haverá um dia de juízo. Devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e, mais importante ainda, por causa da época em que vivemos, a Bíblia nos alerta que, nos últimos dias, tempos difíceis virão. A palavra difícil significa cheia de perigos e riscos. Isso se aplica à nossa saúde, à economia e até à própria natureza. Mas isso não é tudo. Devemos estar atentos quando percebemos que os homens se amam mais do que a Deus, são avarentos, se gabam, são arrogantes, blasfemadores, ingratos e ímpios. Podemos ver que a sociedade se encontra nesse estado, mas isso só será perceptível se estivermos vigiando e orando. Outro exemplo em que a Bíblia nos chama a atenção está em Mateus 24:4, onde Jesus responde: cuidado para que ninguém os engane. Novamente, somos orientados a ter cuidado e a garantir que ninguém nos iluda. Isso implica que haverá um tempo em que a enganação se tornará comum. Então, como podemos nos proteger? Novamente, através da vigilância e da oração. Ore para que o Espírito Santo revele a verdade a você. Peça a Deus que o guie em toda a verdade. Um aviso importante vem em Apocalipse 12:12, onde lemos: por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam neles, mas ai de vocês, ó terra e mar, porque o diabo desceu até vocês cheio de grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. O diabo sabe que seu tempo é curto e que seus dias estão contados. Por isso, ele vem com raiva, buscando atingir os crentes, tentando fazê-los retroceder na fé. Ele está em busca daqueles que estão fervorosos por Deus, tentando transformá-los em pessoas mornas. Ele também ataca as famílias e a igreja, com o objetivo de roubar, matar e destruir. Devemos, portanto, estar alertas e preparados para enfrentar essas ameaças, mantendo nossa fé firme e nossa vida espiritual ativa. A oração, o estudo da palavra e a vigilância constante são nossas armas contra as armadilhas do inimigo. Que possamos sempre buscar a presença de Deus e nos manter firmes em sua verdade, lembrando que Ele é nossa proteção e nossa força em tempos difíceis. Destruir é o objetivo do inimigo, mas a Bíblia nos assegura que quando o inimigo vier como um dilúvio, o Espírito do Senhor levantará um padrão contra ele.
Isso significa que se o diabo tentar inundar sua vida, em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. Seja qual for a forma que essa inundação possa tomar, Deus levantará um padrão contra o mal. Você tem um libertador em Jesus. Está em um terreno mais elevado quando permanece na presença do Senhor. Em Jesus, você tem uma defesa, uma fortaleza impenetrável, e nenhum ataque do diabo pode causar dano a você. Em algum momento da vida, a maioria das pessoas já ouviu a expressão "os bons velhos tempos". Em muitos casos, isso se refere a um período que as pessoas lembram com carinho. Nossos avós sempre acreditaram que os dias em que cresceram e viveram eram muito melhores do que os dias atuais. Da mesma forma, nossos pais frequentemente falam sobre como as coisas eram quando eram jovens, enfatizando que eram diferentes e melhores do que a realidade que enfrentamos hoje. A Bíblia, em Mateus 24, 37 e 38, nos diz: "Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca." Ao longo das gerações, observamos os dias de Noé. Você diria que a sociedade, de maneira geral, tem melhorado moral e espiritualmente desde os dias de Noé, ou diria que tem declinado moralmente desde então? Durante os dias de Noé, a Bíblia nos diz em Gênesis 6:5 que o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era apenas má continuamente. Como esta geração se compara a isso? Se o pecado era predominante naqueles dias, o que devemos pensar do presente? Se o Senhor viu que a maldade do homem era grande nos dias de Noé, o que ele pensa da nossa realidade atual? Vivemos em uma era de grande avanço tecnológico, um tipo de tecnologia que facilita o pecado de várias maneiras. Nossa sociedade tem glamorizado o pecado através de celebridades e da mídia, o que torna a maldade ainda mais atraente. Muitas vezes, somos expostos a mensagens que normalizam comportamentos que vão contra os princípios de Deus. Essa nova moralidade nos leva a refletir. Será que estamos tão cegos que não percebemos a decadência moral em que estamos mergulhados? É essencial que, como cristãos, mantenhamos nossos olhos abertos e permaneçamos vigilantes. Precisamos estar cientes do que está acontecendo ao nosso redor e, ao mesmo tempo, buscar a direção e a proteção de Deus. Somente em sua presença encontramos a verdadeira segurança e força para resistir aos desafios e tentações deste mundo. Que possamos nos lembrar sempre da fortaleza que temos em Jesus e buscar viver de maneira que honre a Deus, mesmo em meio a uma sociedade que parece se afastar cada vez mais dos seus ensinamentos. Se os dias de Noé eram ruins, como podemos descrever a situação atual? Será que esta geração atual é a mais perversa que a humanidade já conheceu, pelo menos desde o dilúvio? Jesus não se referiu aos dias de Noé como os bons velhos tempos. Ao contrário, ele os usou como um exemplo para nos ajudar a entender sua segunda vinda. Para os cristãos, isso pode nos levar a questionar quão ruim foi a geração que existiu nos últimos dias antes do dilúvio. Em Mateus 24, 37 e 39, Jesus disse: "Assim como foram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos." Com isso, Jesus queria que seus seguidores compreendessem que, se pudermos discernir e entender os tempos que precederam o dilúvio, talvez possamos também discernir a época em que ele, Jesus, retornaria.
É crucial estarmos cientes de que quando começamos a ver certos sinais, quando as pessoas se tornam confortáveis e começam a afastar Deus de suas vidas, e quando o pecado e a maldade se tornam a norma, é nesse momento que devemos perceber que a volta de Cristo está próxima. Portanto, como era a vida nos dias de Noé? O que acontecia antes da destruição da humanidade? O livro de Gênesis nos diz que o Senhor ficou triste por ter criado o homem na terra e que estava angustiado em seu coração. A Bíblia também nos ensina que toda a humanidade estava corrompida e que a terra se tornara um lugar deplorável. Gênesis 6, 11, 12 declara: a terra estava corrompida diante de Deus e a terra estava cheia de violência. Então Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Essas descrições se aplicam bem ao mundo de hoje. No entanto, em meio a toda essa corrupção, Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Ele é descrito como um homem justo e íntegro em sua geração, alguém que andava com Deus. Graças a essa fidelidade, Noé foi salvo. Hoje, como homens e mulheres de Deus, precisamos nos perguntar: sou um Noé neste mundo cheio de pecados? Estou caminhando com Jesus? Estou praticando a justiça ou estou sentado à mesa com aqueles que pecam contra Deus de forma consciente? Embora a intenção de Deus fosse destruir o mal que dominava o coração e a mente de sua criação, ele não pretendia aniquilar sua maior criação como um todo, que é a humanidade. É por isso que Noé foi salvo. O coração de Deus sempre foi reconciliar os pecadores e trazê-los de volta a um estado de retidão. Ele deseja que passemos a eternidade com ele. No entanto, muitas vezes não prestamos atenção à sua palavra, que nos orienta sobre como viver e o que devemos observar em tempos como estes. Portanto, que possamos nos lembrar da necessidade de buscar uma vida que reflita a presença de Deus em nós, mesmo em um mundo repleto de desafios e tentações. A vigilância e a prática da justiça são fundamentais para permanecermos firmes em nossa fé e para cumprirmos o propósito de Deus em nossas vidas.